oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, nós vamos estar na tua casa para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, o Senhor vem estar abençoando, Senhor, vem estar dando para os filhos por esta porta entrou, Senhor, para que nesta noite está, Senhor, para aprender um pouco mais de ti. Senhor, Deus, meu Pai, antes de nós chegarmos, então, a tua presença, a fazer presente, Senhor, por a tua casa, na casa de oração, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, toma, Senhor, o teu filho nas tuas mãos, Senhor, já aqui que ele está, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, toda distração, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Senhor, vem ser jogado por terra, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, nós estamos aqui para aprender um pouco mais de ti, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então podemos assentar. Nós vamos estar estudando a lição 3, é o capítulo 3 do livro de vocês. Página 77. Página 77, um livro aí de bibliologia. Nós vamos estudar hoje a inspiração bíblica, né? Nós já tivemos 2 aulas, a aula de segunda-feira, né? Foi o cânon da Bíblia, e a primeira aula falamos sobre a Bíblia em si, né? E hoje nós vamos falar sobre a inspiração bíblica, né? Nós falamos um pouquinho na primeira aula sobre como a Bíblia está nas nossas mãos hoje, né? Então usamos alguns termos, e um desses termos era exatamente esse, inspiração bíblica. E hoje nós vamos falar mais detalhadamente do que é essa inspiração bíblica, tá bom? Então vamos aí à leitura. A característica mais importante da Bíblia não é sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia singular, ela foi literalmente soprada por Deus. A seguir examinaremos o que significa isso, né? Então a gente precisa, para a gente ter uma compreensão melhor, a gente precisa compreender exatamente esse termo, inspiração. É muito fácil, é só a gente prestar atenção no exercício de respiração, né? Qual é o exercício de respiração? Inspira e respira. Quando você inspira, você puxa o ar para dentro. Então, inspiração é exatamente isso, aquilo que vem de fora para dentro. Ou seja, quando Deus ele cria o homem, né? Forma o homem, então o que Deus faz? Ele coloca dentro do homem o que? A inspiração, né? Então o sopro de Deus vai para dentro do homem. Então, quando falamos de inspiração divina, estamos falando de algo que vem de Deus para dentro de nós, tá? Então essa inspiração bíblica, né? A inspiração que nos fez ter a Bíblia hoje não é exatamente uma inspiração comum, né? Às vezes a gente vê pessoas que não são crentes, elas se inspiram em alguma coisa, se inspiram em alguém, olham ali uma situação, olham a natureza e sentem uma inspiração para escrever alguma coisa, um poema, uma música, seja o que for, né? E isso não tem a ver com a inspiração divina, né? Essa inspiração é algo que emana do próprio Deus, amém? Então vamos lá. Não podemos confundir revelação com inspiração. Contaram aí? Enquanto a revelação é um ato pelo qual Deus torna-se conhecido pelos homens, a inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. As Escrituras tanto falam da inspiração do escritor quanto da inspiração do escrito. Um é o agente, o outro é o efeito. Por exemplo, o texto de 2 Timóteo 3,16 que diz:
Toda escritura é divinamente inspirada. Faz referência ao escrito como inspirado. Em 2 Pedro 1,21, homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Fala do escritor, né? Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento e outra no Antigo Testamento, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada ao homem e apresentada de muitas maneiras. Um exame logo à frente das duas grandes passagens a respeito da inspiração encontradas no Novo Testamento poderá ajudar-nos a entender o que significa a inspiração bíblica, né? Então a gente vai ver aqui, irmãos, para a gente ter essa compreensão. Eu creio que já nesse início já abre um pouquinho a mente de vocês, já para vocês já compreender exatamente esse termo inspiração divina, né? Então, só que existem situações semelhantes, revelação e inspiração. O que é a revelação? Revelação é o ato que Deus se faz conhecido ao homem. Nós estamos estudando teologia, não é isso? O que é a palavra teologia? Estudo sobre Deus. É a junção de duas palavras. Quer dizer, teologia, estudo, né? Então, estudos sobre Deus. Então, quando a gente estuda, a gente passa a conhecer Deus através do estudo acerca de Deus. Através de quê? Não é através simplesmente de um livro de teologia, da Bíblia. Através da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer Deus, né? Hoje em dia é muito normal, ainda tem, né? É pouco hoje, né? Quando eu era jovem era mais, né? Eu mesmo já cansei de pregar. O negócio não é teologia, o negócio é joelhogia, né? De uma maneira equivocada, é claro. Por quê? Independente de a pessoa estar aqui, sentada numa sala de aula aprendendo, ela é teóloga do mesmo jeito. Desde que ela leia a Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos estudando sobre o quê? Sobre Deus. Então, querendo ou não, de uma maneira indireta, todos que leem a Bíblia são teólogos, né? Estão estudando sobre Deus, né? Então, irmãos, só que aqui numa aula de teologia a gente está querendo o quê? Se aprimorar, né? E abrir a nossa mente para a gente compreender melhor as Escrituras Sagradas, né? Então, por quê, irmãos? Isso abre um pouquinho a nossa mente para a gente compreender coisas. A gente teve uma aula aqui, essa aula foi muito boa, que é de homilética e hermenêutica, né? Uma aula muito boa, a gente tira muita dúvida. Quer ver uma coisa muito simples, a gente citou até aqui na aula, sobre os pontos e as vírgulas. Isso diferencia muito um versículo, né? E é um termo muito usado e esse dia eu ouvi a pessoa citar exatamente isso que eu citei aqui como exemplo, que é sobre a ressurreição de Lázaro, né? Onde no verso 39 Jesus vai falar: tirai a pedra, vírgula, Marta, irmã do defunto, disse: já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que as pessoas costumam pregar? Jesus disse: tirai a pedra, Marta, né? Mas Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Jesus falou: tirai a pedra. Aí, vírgula, aí Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, é de 4 dias, já cheira mal, né? Então a ordem não foi direta para Marta. Então uma vírgula muda tudo, né? O significado todo. Eu já ouvi muita pregação do pessoal falando que Deus mandou, que Jesus mandou Marta remover a pedra. Marta remove a pedra. Mas o outro livro chegou. Deve ser um teólogo sem aula de português, pronto. Aí esse aí depois tu pede. Tá assistindo as aulas, depois quando eu desafogar lá tu pede, tá bom? Então vamos lá, gente, pra gente ganhar tempo.
Descrição bíblica de inspiração. Assim escreveu Paulo a Timóteo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, né? O que é redarguir? É replicar argumentando. Vamos supor, que nem eu citei agora o versículo. Aí você vai falar: não, isso aí Jesus não está mandando Marta tirar a pedra. Eu aprendi lá, tem uma vírgula aí. Jesus dá uma ordem, mas ali Marta entra falando, né? Então isso é redarguir, né? Você explicar aquilo que você está contestando, tá bom? Corrigir e instruir em justiça. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado por Deus, vem de uma palavra grega theopneusto, e por isso dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. A passagem correlata de 1 Coríntios 2,13 realça a mesma verdade. Disto também falamos, escreveu Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. O que tem a ver os espirituais com as espirituais? Não entendi. Aqui, então, o que ele... Comparado com as espirituais, com as espirituais. Foi repetido aqui 2 vezes? E não é isso mesmo. Ele está dizendo que, vamos supor, é que nem a Bíblia, a gente está aqui estudando, mas na verdade a Bíblia, ela não depende de mim para me confirmar ela. A própria Bíblia, ela se confirma. Então, o que ele está dizendo aqui? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, um exemplo aqui prático. Eu não posso comparar o obreiro e a irmã Carmen com alguém que não serve a Deus, né? É uma comparação que não é cabível, não tem nada a ver. Então é a mesma coisa. Vamos supor, uma profecia. Eu vou comparar uma profecia com outra profecia, né? Então é isso que ele está falando, de coisas espirituais, tá? Então, quando se fala que, vamos supor, por quê? Hoje em dia existe, a gente sabe muito bem que existem pessoas práticas. Tem pessoas que entram num seminário como esse, não simplesmente para serem um instrumento de Deus, mas para se tornarem profissionais. Profissionais, né? Então, quando ele está falando, compare as coisas espirituais com as espirituais, ele está falando que nós devemos comparar aquilo que é espiritual com aquilo que é espiritual, ou seja, tem coisas que não são espirituais. Vamos supor, eu vou pegar um livro desse, não tem como, com o que eu vou comparar, vou identificar esse livro? Com a Bíblia, porque estamos estudando sobre a Bíblia. Então não adianta eu pegar esse livro e tentar comparar ele com um livro do Mormon, outro livro. Estou usando vários exemplos para ver se a senhora consegue compreender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Parece confuso, sem nexo, né? Sem nexo, mas é exatamente o que ele está dizendo, é literal, né? É literal. Coisas espirituais, ou seja, palavras espirituais com palavras espirituais, homens espirituais com homens espirituais, né? Um povo espiritual. Então, realmente é comparação. Comparação, tá? Aí vamos lá. A segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está em 2 Pedro 1,21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, aí vocês vão marcar agora. Os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito.
que a Bíblia ela é uma profecia? Porque por causa da inspiração, porque é algo que emanou de Deus, né? Então, mas tem livros históricos, sim, correto, livros que receberam a ordem de Deus para que escrevessem, né? Deus falou, anota, né? Escreve tudo o que está acontecendo. Muitas das vezes Deus dava esta ordem, outros apenas eram aqueles que anotavam, né? Tudo como se fosse um diário, né? E coube estar na Bíblia porque eram fatos inspiradores. Então, pessoas que foram usadas por Deus, né? Tiveram a inspiração divina para escreverem fatos importantes, assuntos importantes, batalhas importantes, acontecimentos importantes que hoje estão na nossa Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. Agora dá um pulo aí, irmãos. Definição teológica da inspiração. Definição teológica da inspiração. Na única vez em que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos Escritos. Vai ser o irmão Henrique. Você está aí do lado do Rafael, acompanha com ele aí. Nada. Então, na única vez em que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos Escritos, não aos escritores. A Bíblia que é inspirada e não seus autores humanos, né? Então a gente precisa entender, por mais que as pessoas que escreveram a Bíblia, quem é inspirada é a Bíblia, eles apenas receberam uma inspiração. Ou seja, vamos supor, eu posso receber uma profecia aqui agora para transmitir à igreja, né? Eu recebi, transmiti e ponto, né? O recado de Deus foi entregue. Eu posso sair dessa porta para fora, pecar, errar, falhar, ter a minha vida denegrida. Por quê? O que é inspirado é aquilo que vem de Deus. É por isso que tem muita gente que hoje se escandaliza, né? E a gente não pode se escandalizar, não. A gente precisa entender uma coisa que a gente precisa bater muito bem na tecla: dom espiritual não salva ninguém, né? Dons ele não salva, o que salva é frutos, não é dons do Espírito, é frutos do Espírito, é isso que salva, né? Que é paciência, mansidão, isso, vai. Temperança, isso aí. São 9, né? Então, nós somos mais, tem mais. 9 são os dons. 9 são os dons, né? Por isso que a palavra assim é nova todos os dias, porque a palavra que sou prega é a palavra que o irmão prega, o outro prega. Isso aí. Até hoje, irmãos, eu me deparo com o texto que eu já li, irmãos, por mais de 10 vezes e vejo algo novo naquele texto. Isso é fato, é normal. Entendeu? Então, a gente precisa entender exatamente isso. A Bíblia é inspirada por Deus. Os homens receberam uma inspiração para escrevê-la, né? Mas, todavia, quem escreveu a Bíblia? Tem uns 40 autores, mais de 40 autores, né? O autor é Deus, mas daqueles que receberam a inspiração divina, temos mais, né? 40 daqueles que conhecemos, fora os anônimos. Temos salmos anônimos, temos livros de escritores anônimos, né? Então, são mais de 40 autores. Mas se a gente for olhar, temos aí Salomão que terminou a sua carreira em declínio espiritual, né? Temos Davi, que pecou, adulterou, cometeu um homicídio,
né, mas da Bíblia. Por quê? Porque a inspiração, ela vem de Deus. Amém? Então vamos lá. No outro parágrafo aí. Todavia, visto que o Espírito Santo, conforme ensina Pedro, tomou posse dos homens. Bota aí, Pai Senhor. Tomou posse dos homens que produziram os Espíritos inspirados, podemos, por extensão, referir-nos à inspiração em sentido mais amplo. Tal sentido mais amplo inclui o processo total, porque alguns homens movidos pelo Espírito Santo enunciaram e escreveram palavras emanadas da boca do Senhor, e por isso mesmo palavras dotadas da autoridade divina. Aí vocês vão marcar. É esse processo total da inspiração que contém os 3 elementos essenciais: a causalidade divina, a mediação profética e a autoridade escrita. Marque isso aí, tá bom? Então, esse é o processo total da inspiração, que contém esses 3 elementos essenciais: a causalidade divina, né, a mediação profética e a autoridade escrita. Vamos ver aqui. Causalidade divina. Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro, Deus falou aos profetas, e em seguida aos homens. Como a gente compreende isso? Né? Vamos supor, a gente está aqui estudando, é uma aula, né? Mas embora seja uma aula, Deus também fala conosco nesta aula, né? Então, Deus é igual um pregador. O pregador assume a tribuna, Deus vai falar com a igreja, não vai? Mas antes de falar com a igreja, falou com quem? Com o pregador, né? Então, isso, claro, eles estão falando de pessoas comprometidas em receber algo de Deus. Eu não estou falando daqueles que eu citei o exemplo quase agora, não, que são profissionais, né? Que olham o ambiente e dizem: não, vou pregar essa mensagem aqui, né? São pessoas que não têm nenhum comprometimento com o céu, de querer se preocupar com aquilo que Deus quer falar com a igreja, né? Então, são pessoas práticas que querem pregar, né? Às vezes para fazer movimento, para tirar glória a Deus e aleluia, para ver alguém pular, né? Ou falar línguas estranhas. Irmãos, né? Eu não vou ser hipócrita, já teve um tempo que eu me preocupava muito com isso, né? Mas às vezes eu fico muito satisfeito quando eu estou pregando e as pessoas estão assim como vocês estão aí agora, porque eu sei que vocês estão prestando atenção e estão se alimentando, absorvendo aquilo que eu estou falando, tá? Claro, tem momentos que a gente prega e o povo, né, a gente sabe, irmão, mas o pregador, ele precisa compreender, né, o momento. Ele precisa compreender o dia, a forma que Deus quer falar, tratar com a igreja. Que nem todo dia é dia que você vai levantar a mão, que você vai levantar do banco. Não, tem dia que Deus vai tratar com a tua alma, né? Tem dia que você vai derramar lágrima aí no banco, né? Então, a gente precisa, né? Hoje eu leciono, mas sempre instruo aqueles que me ouvem a ter esse comprometimento de ser um canal de Deus, de ter um comprometimento com o céu, né? Porque a gente está muito preocupado com o status, né? Estamos perdendo o comprometimento com o céu, de ter uma comunhão direta com Deus, de receber algo de Deus. É por isso que temos a Bíblia, porque esses homens eram comprometidos, eram homens falhos, como eu já falei, igual a gente. Falha, erra, igual nós, mas todavia eram homens comprometidos em comunhão com Deus, né? De abrir a boca para falar aquilo que Deus
mandava falar a reis, a pessoas simples, né, a rico, a pobre. O que Deus mandava, eles transmitiam, tá? Então a causalidade divina é o primeiro ponto para a inspiração, ou seja, é aquilo que provém de Deus. Eu não profetizo porque eu quero, eu profetizo porque Deus me deu uma mensagem, ok? Mediação profética. Os profetas que escreveram as Escrituras não eram autômatos, ou seja, pessoa que age como máquina, sem raciocínio, sem vontade própria. Ou seja, né, já viu aquele versículo na Bíblia? O espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Também existe isso. Eu posso receber uma mensagem de Deus aqui agora. Cadê os irmãos covardes aí? Eles sabem o que eu vou falar aí, você? Eles sabem o que eu vou falar. Recebe uma mensagem e não vai entregar, e ponto. Vou embora para casa. Eu não faço isso não. Deus, se é de ti mesmo, usa fulano. Deus vai lá e usa. Desculpa, Deus, eu não sabia que era isso. Aí vai para casa. É só para saber que era ele. Não, tipo assim, eu fico muito preocupada, porque hoje em dia esse negócio de revelação, profecia, desculpa a expressão, mas a palavra que eu tenho a dizer ficou muito banalizada. Ficou muito banalizado. Nem tudo que você escuta de profecia é de Deus. Tem profecias que vêm para destruir o peão. Se o peão não estiver ligado em Deus, ele morre naquela profecia. Verdade. Então, tipo assim, nem todo profeta está profetizando algo de Deus. Então até eu hoje, se Deus me usar, eu falo assim, Senhor, não quero falar algo que não seja de ti. Então, se é realmente o Senhor, vai lá e usa fulano. Aí quando eu vejo, Deus, é tu mesmo. Mas a minha preocupação de fazer o que Deus não mandou. Porque a palavra, eu sou profeta covarde, é assumida. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele que diz que Deus disse sem ter dito. Então quando se fala esses ai, é um ai de muita dor. E eu lamento, eu peno muito por quem faz o que Deus não mandou. E acaba jogando almas no inferno, jogando almas para fora da igreja, mas está lá, rodopeia e entrega o que Deus me mandou. Então eu sou profeta covarde mesmo. Mas eu posso, com toda certeza, não joguei nenhuma alma no inferno. Então hoje em dia está muito preocupante. Até mesmo para quem entrega, tem uma determinada preocupação. Porque às vezes Deus manda você entregar uma mensagem de correção e as pessoas hoje estão tão acostumadas a comer mel que quando ela prova sal, ela passa mal. Não, isso aí não é de Deus não. Porque Deus está falando a vida toda que eu vou comer com reis. Aí ele está me dando uma quentinha aqui, não, isso não é de Deus não. Então a gente também, até a gente que vai entregar, às vezes a gente fica temerosa em relação a certas coisas. Verdade. Então, outra coisa, a gente precisa entender exatamente isso. Que o profeta, ele não é uma máquina. Né? Como, tipo assim, Deus não vai me pegar aqui e me obrigar a falar. Ele vai me transmitir a mensagem. E eu tenho a imprudência de entregá-la, porque ela é de Deus. Então, e isso é tão sério que os profetas, é claro que eles sentiam o peso disso, né? Nossa, Armando, eles sentiam o peso, pode sentar aí. Eles sentiam o peso disso. Então, quando eles sentiam o peso, Deus falava assim: se eu tiver uma mensagem, né? Vamos falar com as minhas palavras, e você não entregá-la, e aquela pessoa vier a morrer, o sangue vai ser requerido de você. Então, era uma responsabilidade. Por que Deus ia falar isso com Ezequiel? Poxa, porque é exatamente isso. Porque existia o que ela está falando, temor. Se Deus está a ponto de falar isso, é porque Deus está incentivando eles a entregar, não temer de maneira nenhuma, mostrando a eles a responsabilidade que é receber algo de Deus para ser transmitido. Amém? E isso, irmão, não é só para quem tem o dom de profecia. Isso é também para quem prega, porque quem prega, ele está pregando a profecia das profecias, que é a palavra de Deus. Então, por isso que eu estou
sempre alertando os irmãos: tenham comunhão com Deus, transmitam algo que venha de Deus. Às vezes eu fico num embate tremendo. Às vezes sou convidado, tem um mês de antecedência, né? E às vezes chega no dia e eu não tenho a mensagem para entregar. Quando você tem, Deus vai lá e diz: não é aí, é aqui. É um desespero. Falta 21 dias. Então, por que isso? Por que passa mal? Porque é o comprometimento de saber que você precisa entregar algo que vem de Deus, e você precisa saber, né? Deus precisa te mostrar, Deus precisa te revelar algo que venha da parte dele. Amém? Então vamos lá. Autoridade escrita. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. A Bíblia é a última palavra no que concerne assuntos doutrinários e éticos, tá? Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: se a Bíblia ela é inspirada, ela é a autoridade escrita. Uma coisa que a gente cita muito aqui no seminário, porque aqui é o lugar de aprender mesmo, irmãos, né? É sobre doutrina e usos e costumes, né? A gente sempre cita, nós temos aqui irmãos assembleianos, que, né, a gente é assembleiano, né? A maioria aqui é tudo assembleiano, mas existe aqueles mais tradicionais, existe aqueles mais liberais, né? Então, o que acontece? Por que existe isso, pastor? Porque não é doutrina, é usos e costumes, porque doutrina é de Deus e ela não muda. Então, o que é doutrina? Pecado. O que é pecado é pecado. Independente de você estar de saia, estar de calça, né? O que é pecado, adultério é adultério, né? Roubar é roubar, né? Então isso é doutrina, isso não muda, né? Isso tem condenação bíblica, tá? Então é isso que não muda, né? Então quando a gente olha as igrejas, vamos supor, desde o tempo dos nossos pais até os dias de hoje, você vai ver que as igrejas mudaram muito. Por que mudaram? Porque não era doutrina, era costumes, né? Regras humanas dentro de uma igreja, né? Então por isso que muda, porque aquilo que é de Deus não muda de maneira nenhuma. É como eu estou falando do pecado. O que é pecado aqui, pela doutrina bíblica, é pecado lá no Japão. Não muda, independente de cultura, independente de país, não vai mudar, porque é doutrina bíblica. Salvação, né? É doutrina bíblica, né? Perdão é doutrina bíblica. Batismo é doutrina bíblica. Santa Ceia é doutrina bíblica. Então isso não muda de maneira nenhuma. Amém? Então vamos lá, distinções importantes. A inspiração em contraste com a revelação e a iluminação. Há dois conceitos interrelacionados que nos ajudam a esclarecer pela contraposição que significa inspiração, a saber, a revelação e a iluminação. Revelação diz respeito à exposição da verdade, ou seja, eu pego a Bíblia e às vezes eu estou lendo a Bíblia, como todo leitor da Bíblia acontece, e às vezes você está lendo ali e se depara com o quê? Entendi. Ou isso, ou Deus te revela alguma coisa ali. Poxa, isso aqui é isso, né? Então ali teve o que? A revelação
do texto bíblico que é inspirado por Deus. A iluminação, a devida compreensão dessa verdade descoberta, né? Porque tem coisas que às vezes você vê ali, né? Você percebeu ali, mas só que você não tem muita firmeza. Então o que você precisa? Precisa da devida clareza daquele assunto. Para quê? Para que você não venha interpretar a Bíblia a seu bel prazer, a sua própria vontade, como hoje muitos fazem, os homossexuais fazem, os espíritas fazem, né? Então interpretam a Bíblia a seu bel prazer, para se proteger ou para, né, dar uma versão ali para o seu pecado, né? Para uma justificativa para permanecer no seu ato ilícito. Estão até mudando a Bíblia. Não. Estão criando uma Bíblia nova aí que disseram que essa Bíblia que a nossa Bíblia está errada. Aí estão dizendo que estão criando uma nova Bíblia aí, onde tudo que está errado vai estar certo. Olha isso, só que faltava. Vamos lá. No entanto, a inspiração não consiste nem em uma nem em outra. Aí vocês vão marcar. A revelação prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Então, a gente precisa entender outra coisa aqui, concernente à Bíblia. Que Bíblia que foi inspirada por Deus? Que Bíblia que foi inspirada por Deus? Foi essa aqui? A que nós temos? Na verdade, a Bíblia inspirada por Deus foi a original, né? Que é o hebraico e o Novo Testamento em grego, né? O que nós temos aqui? Ah, pastor, então aqui contém erro? Não contém erro, tá? Mas só que aqui é tradução, e a gente sabe que com toda a tradução ela perde um pouquinho do efeito do original, né? Ela perde um pouquinho do efeito. Vamos supor, eu recebo uma mensagem. Quem recebeu uma mensagem? Foi eu, né? E aí eu transmito para você transmitir para outro aquela mensagem que eu recebi do dono da mensagem. Então daqui a pouco você vai transmitir de outra forma. Vamos aos evangelhos. Isso aí, né? Então o que ocorre disso tudo? Hoje nós temos a tradução. Então por isso a gente precisa sempre dar uma visualizada no original. Ah, pastor, mas onde que eu vou encontrar um original da Bíblia? Hoje a gente tem facilidade, graças a Deus. A gente tem a Bíblia Strong, hoje em dia tem o aplicativo dela, né? Depois eu vou até mostrar para os irmãos, que ela vem com a numeração do lado das palavras, e às vezes você vai ver o significado da palavra ali, você só clicar no númerozinho que vai aparecer o original daquela palavra, né? Vamos supor, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Por quê, irmãos? Porque às vezes o original ele muda muito o sentido da coisa. Quer ver um exemplo? Eu cito Bíblia Strong, S-T-R-O-N-G. Isso aí, isso aí. Você já trabalha lá. Então, muda muito. Quer ver um exemplo? Eu acho que eu já até citei aqui no seminário, porque é um exemplo muito usado, porque tem muita gente que, bate no peito dizendo, sou ministro, né? Alexandre não, diácono
Diácono Alexandre. Nossa, aquela raiva disso. Eu dirigindo o culto das irmãs, né, de uma coisa, assim, fica nervosa, né, na hora ali, eu chamei o presbítero de diácono. Ele, rapaz, chegou. Quando acabou o culto, ele arrasou comigo. Que isso? Você é o presbítero, você é diácono. Esquece saber que era. Olha, É servo, né? Esse aqui é mesmo servo. Então, a palavra ministro, você procurou o original no grego, é huperetos. Huperetos, a palavra grega para ministro. Sabe o que quer dizer? Remador da parte inferior do navio. Como é que é o nome? Fala de novo. Huperetos. Mas o que quer dizer cupereto aí? Então, Remador da parte inferior do navio. Ou seja, as embarcações antigamente, elas não eram movidas a motor, né? Era a remo. Então, o que era o ministro? Eram huperetos, aqueles que eram responsáveis de fazer a embarcação navegar e não eram vistos, não eram notados. As pessoas, poxa, está andando rápido, mas ninguém sabia quem entendeu? Então, ministro é praticamente isso, é você que é responsável de fazer algo funcionar sem ser notado. Viu como o original te abre a mente, né? Outro exemplo do original agora no hebraico. Daniel orava 3 vezes ao dia, como estava acostumado a fazer. A palavra costume no original, eu esqueci a palavra em hebraico, mas ela quer dizer transliterado aquilo que se torna necessário. Ou seja, esse costume não era exatamente costume, era algo que era necessário na vida de Daniel. É igual a gente não come, não almoça, porque não é que a gente está acostumado, é porque a gente tem necessidade, né? Então era algo necessário. Viu o original? Como abre. As palavras ficam mais simples assim, entender. Mais simples para você entender. Isso aí. Tá? Existem alguns dicionários também, né? Mas são um pouquinho caros, que é o Wycliffe e tem o Vini, né? Todos os dois são ótimos, né? Te abre bastante a mente. O Wycliffe ele é bem completo, é um ótimo dicionário, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia, né? Quem gosta de ter um material, porque hoje a gente está na época da tecnologia, todo mundo quer hoje tudo material digital, né? Mas eu ainda gosto das folhas, né? De olhar as folhas. O Wycliffe outro aqui, normal. Mas é de grátis isso, né? Grátis? Não, cara, Não, esse tem que comprar. É dicionário, né? É dicionário. O Wycliffe com W. Essa é dicionário. Depois eu mando o link da Bíblia para vocês. Aí, vamos lá. A inspiração dos originais, não das cópias, tá? Então, os originais, eles foram inspirados. Por quê? Foram aqueles que foram escritos, autênticos, de quem está recebendo a mensagem e está transcrevendo, ou aquele que está transcrevendo para ele, porque existia muito isso, era chamado de amanuenses, né? Eram aqueles que, tipo de um secretário. Jeremias tinha um, né? Esqueci até o nome de Jeremias. Tinha um que escrevia para eles, eu agora no momento falha a memória. João, na ilha de Pátimo, também tinha o seu, que ele recebia as revelações e o rapaz ia só escrevendo aquilo, né, que ele ia recebendo de revelação. Mas a autoria não é de quem escreve, a autoria é de quem
recebe, tá bom? Então vamos aqui agora a natureza da inspiração. Dá um pulo aí, irmão. Página 83. O elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração. Há diversas teorias sobre a inspiração. Algumas não se coadunam com o ensino bíblico. Nosso propósito, portanto, tem dois aspectos: examinar teorias sobre inspiração, apurar o que está implícito no ensino da Bíblia a respeito de sua própria inspiração. Então vamos lá. Teorias sobre a inspiração divina. Aí vocês vão marcar. Teorias a respeito da inspiração bíblica têm variado segundo as características de três movimentos teológicos: a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Tá? O que a gente vai ver agora sobre isso o que são exatamente essas palavras: ortodoxia, modernismo e a neo-ortodoxia. Ortodoxia, né? Na verdade, a palavra ortodoxo é uma expressão usada para fazer referência a algo rígido, né? Tradicional e que é conservador. Obrigado. Que é conservador, tá? Então, o que é a ortodoxia? A Bíblia é a palavra de Deus. Isso não muda, né? Então, existem pessoas que gostam de ler muitos livros. Beleza, isso é legal. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas você não pode deixar de ler a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Por quê? Quando isso aqui bater de frente com a Bíblia, com quem que você fica? Com o que a teologia ensina ou com o que a Bíblia fala? A Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Hein? Por quê? Livros. Lembra do episódio de Eliseu lá, que eles foram lá e foram fazer lá aquele sopão lá, e o rapaz veio lá e trouxe uma erva venenosa e colocou lá. Aí Eliseu colocou farinha na panela e tirou o veneno. Por que eu estou falando isso? Livros têm veneno. Mas você, quando conhece a Bíblia, você pode ler qualquer livro que você vai conseguir tirar o veneno do livro. E vai ficar só com aquilo que é bom. Porque você tem a palavra de Deus. Então, tem pessoas que vivem de livros, de videozinhos, né? Fica passando mensagens de efeito. Irmão, posta um versículo, né? Posta uma palavra, porque isso aqui que é transformador, né? Isso aqui que muda a vida do homem, mudou a nossa, né? Olha para cada um de vocês que estão aqui hoje, né? Mudou a nossa vida. Não foi um livrinho, foi a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, irmãos, a gente vamos ler, vamos meditar, vamos conhecer, né? Eu sei que às vezes a gente está estudando, né? E a nossa mente viaja, a gente tem vontade de ler tanta coisa, né? Mas ler gasta tempo, né? Requer tempo. Então, e às vezes a gente vai para os livros e esquece da Bíblia. Quer um conselho? Não passe um dia sequer sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus. É alimento para a nossa alma. Ela é alimento. Lembra da palavra costume? É isso que a gente precisa ter com a Bíblia. Costume. Até ela se tornar necessária na nossa vida. Algo que vai nos fazer falta. Um grande homem de Deus disse: o dia que eu passo sem ler a Bíblia, eu tenho esse dia como perdido, né? Então, que a gente possa entender que a Bíblia, né, ela tem esse poder, né, de moldar, alimentar a nossa alma. Amém? Então, a ortodoxia é isso.
né? É a Bíblia que é a palavra de Deus, ok? Aí vamos lá, modernismo, ou seja, o nome já diz, né? Preferência por aquilo que é moderno, tá? A Bíblia contém a palavra de Deus. É que nem hoje em dia, né? Modernismo. As pessoas quase já não estão usando mais a Bíblia de papel, né? É o tablet, é o celular, né? É o notebook, e estão deixando a Bíblia de papel. Então estão se aderindo às coisas modernas dessa vida. Então, no modernismo, não diz que a Bíblia é a palavra de Deus. No modernismo, diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. No outro aqui, neortodoxia. A Bíblia torna-se a palavra de Deus. No início do século XX, a reviravolta dos acontecimentos mundiais e a influência do pai dinamarquês do existencialismo Søren, esse nome aí, Língua estranha. Deram ali, foi? É só em língua estranha. Tinha pronunciado aí. Só em língua estranha. Pronto, acabou. Deram origem a uma nova reforma na teologia europeia. Estudiosos começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, a fim de ouvir nelas a voz de Deus, sem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia. Começaram a levar a Bíblia a sério, por ser a fonte da revelação de Deus aos homens, criando um novo tipo de ortodoxia. Afirmavam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. As Escrituras tornam-se a palavra de Deus num encontro pessoal entre Deus e o homem. A semelhança das outras teorias a respeito da inspiração da Bíblia, a neortodoxia desenvolveu duas correntes. Na extremidade mais importante estavam os denitizadores, né? Ou seja, quer dizer, separar o essencial das narrativas bíblicas e sua forma literária mítica, ou seja, escoimar de mitos a mensagem cristã, que negam todo e qualquer conteúdo religioso importante, factual ou histórico nas páginas da Bíblia, e creem apenas na preocupação religiosa existencial sobre a qual desenvolvem os mitos. Na outra, procuram preservar a maior parte dos dados factuais e históricos das Escrituras, mas sustentam que a Bíblia de modo algum é revelação de Deus. Antes, Deus se revela na Bíblia, nos encontros pessoais, não porém de maneira proposicional. Aí vocês vão marcar, já vou explicar para vocês. Cremos que qualquer criatura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida. Basta deixar as teorias e viver na prática a palavra de Deus. Okay? Então, a neortodoxia, irmãos, ela é como teólogos hoje liberais, que vão estudar a Bíblia para achar na Bíblia falhas, erros, mitos, mentiras. É como a gente estudou aqui na primeira aula, né? Então existem coisas que eles vão pegar na Bíblia e dizer, não, a Bíblia tem um erro aqui, como nós citamos o exemplo aqui do Sol, né? Não, o Sol não parou, o Sol não gira, é a Terra que gira, é a Terra que se movimenta, então tem um erro na Bíblia, mas não tem, como nós explicamos, né, na primeira aula. Por quê? Era como quem escreveu, era como ele compreendia, era como ele via. Então ele escreve daquela
maneira, né? Então as pessoas, não, mas não foi a inspiração bíblica? Sim, foi a inspiração divina que fez ele escrever, só que ele está escrevendo um acontecimento, né? Só que aquele acontecimento foi tido como inspirado por Deus. Então, por isso, aquele fato escrito, como foi escrito exatamente, veio como está na nossa Bíblia Sagrada, porque foi um fato que serviu, né, para nós hoje, né? É um fato que muitas pessoas pregam sobre isso, falam sobre isso, né? Porque está aí uma inspiração divina. Bom, aí vamos lá. Aí, como vocês marcaram aí, cremos que qualquer criatura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida, né? Basta deixar as teorias e viver na prática a palavra de Deus. Vamos, portanto, observar algumas dessas teorias. Teoria da inspiração mecânica ou do ditado. Formulação do conceito. O autor bíblico é um instrumento passivo na transmissão da revelação de Deus. A personalidade do autor é posta de lado para preservar o texto de aspectos humanos falíveis. Objeção ao conceito. Se Deus houvesse ditado a escritura, o estilo, o vocabulário e a redação seriam uniformes, mas a Bíblia indica diferentes personalidades e modos de expressão dos seus escritores. Então entenda, existem partes da Bíblia que ela não foi ditada por Deus. Eles receberam uma inspiração divina. Quem tem o dom de profecia aqui? Pode levantar a mão. Então, o que acontece? No dom de profecia, você ouve Deus como você está ouvindo a minha voz? Não. Né? Você recebe a mensagem no seu interior, né? No seu coração, porque a gente vai explicar ainda também em outras aulas o que é essa expressão coração, né? Então a gente recebe no nosso interior aquela mensagem. O que a gente está recebendo? Uma inspiração divina, né? Para a gente transmitir. Então, vamos supor, eu sou aqui, ainda que já falo igual carioca, mas eu sou paulista, né? Não tem mais o sotaque de paulista, mas vamos supor, se eu tivesse sotaque de paulista, né? E aqui um Paraíba, um pernambucano, né? Outros lugares do nosso Brasil, a pessoa iria profetizar usando os termos dela, as palavras como ela está acostumada a usar e transmitir a mensagem de Deus. Então a gente vai ver aqui na Bíblia expressões diferentes, né? Nós vamos ver aqui diálogos diferentes, palavras usadas diferentes, como a gente vê nas cartas de Paulo, né? A gente vai ver o primor das palavras. A gente precisa muito de um dicionário de língua portuguesa às vezes para ler as cartas de Paulo, né? Porque ele vai usar palavras às vezes ali difíceis, porque ele era um doutor na lei, né? Mas também tem escritor da Bíblia que era cultivador de sicômoro, vivia da agricultura, né? Então a gente, pessoas diferentes. Se for funcionar a profecia, mas quando ele vai falar do jeito que ele fala, Isso aí. dos erros de português. Isso, correto. Entendeu? Agora vamos lá. Teoria da inspiração parcial. Formulação do conceito. A inspiração diz respeito apenas às doutrinas das Escrituras que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos. Deus proporcionou as ideias e tendências gerais da revelação, mas deu ao autor humano liberdade na maneira de expressá-la, né? Então, teoria da inspiração parcial. Objeção ao conceito. Não é possível inspirar ideias gerais de modo infalível,
sem inspirar as palavras da Escritura. A maneira como as palavras da revelação foram dadas aos profetas e o grau de conformidade às próprias palavras das Escrituras por parte de Jesus e dos escritores apostólicos indicam a inspiração de todo o texto bíblico, até das palavras, tá? Então, outra coisa que a gente precisa entender, claro que existe parte da Bíblia que foi ditada, como Moisés lá no monte. O próprio Deus estava falando para Moisés acerca do tabernáculo, né? Ele estava falando acerca das leis, né? Porque as leis não foi só as tábuas que Deus esculpiu com o próprio dedo dos 10 mandamentos, são 613 leis mosaicas, né? Então, tudo que Deus transmitiu a Moisés e pediu para que ele escrevesse no livro, né? Então, Deus dava uma ordem a Moisés para que ele escrevesse tudo, tá bom? Então, vamos lá. Teoria da inspiração, graus de inspiração, formulação do conceito. Certas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras, ou inspiradas de modo diferente. Essa concepção admite erros de diferentes tipos na Escritura. Objeção ao conceito. Não se encontra no texto nenhuma sugestão de graus de inspiração. Toda a Bíblia é bem clara. Toda a Escritura é incorruptível e não pode falhar. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus, no mesmo grau, no mesmo nível de inspiração, porque ela emanou do próprio Deus. Bem? Aí, irmãos, existem outros termos, termo da inspiração de intuição ou natural, formulação do conceito, indivíduos talentosos, dotados de excepcional percepção, foram escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia. A inspiração é semelhante a uma habilidade artística ou ao talento natural. Não, isso aí é aquela inspiração que nós falamos, que é uma inspiração comum, de alguém que olha a natureza, né, vê um passarinho ali e compõe uma música, né, escreve um poema. Não foi esse tipo de inspiração que eles receberam. Bom, teoria da inspiração da iluminação ou mística. Os autores humanos foram capacitados por Deus a redigirem a Escritura. O Espírito Santo intensificou as suas capacidades normais. Objeção ao conceito. O ensino bíblico indica que a revelação vem por meio de comunicações divinas especiais e não por meio de capacidades humanas intensificadas, ou seja, que Deus veio e colocou eles mais inteligentes, né, aumentou o QI deles. Não, nada disso, né? Deus veio e inspirou eles, pessoas normais, e eles escreveram ou profetizaram, né? Porque muitos desses que profetizaram tiveram que escrever também o que profetizaram, né? Por quê? Qual era o propósito disso? A Bíblia, né? Deus tinha um propósito que nós hoje tivéssemos a sua palavra em mãos, amém? Por que, talvez alguém pergunte, mas por que, pastor, esta necessidade de nós hoje termos a Bíblia? Porque, por certo, Deus, na sua onisciência, olharia para os dias como hoje. Viu aqui que eu perguntei quantos têm um dom de profecia? Eu creio que tem mais, mas só 2 aqui levantou aqui. Você contar os covardes, né? Você contar os covardes. Aí, por quê? Deus saberia que nos dias como hoje, seria como os dias de Eli, que a palavra de Deus era pouca e as visões eram raras, né? Então, estamos vivendo dias, se nós não tivéssemos a Bíblia, nós estaríamos sedentos de ouvir a voz de Deus, porque está faltando profetas nos dias de hoje, pessoas que queiram se compromissar em ter comunhão, vida com Deus, intimidade com Deus. Por quê? Porque isso requer algo,
né? E estamos vivendo uma época da comodidade. Ninguém quer sair do seu ambiente de conforto para fazer a vontade de Deus, para renunciar, para abrir mão, para deixar de fazer isso ou aquilo. Porque, irmão, toda chamada tem um preço, todo ministério tem um preço, e é por isso que hoje está escasso, porque as pessoas preferem o seu comodismo, o seu lugar de conforto, né, do que renunciar e viver aquilo que Deus quer para ele, né? Eu creio que se pessoas se posicionarem, Deus pode fazer muita coisa, né, nesse país, no nosso bairro, no bairro que vocês moram, no nosso município. Deus pode, mas só que Deus precisa de pessoas que se posicionem para fazerem a vontade dele, né, e para aceitarem a chamada. Amém? Então vamos lá. Vamos corrigir o questionário. A gente foi fazer um intervalo rapidinho. Qual é a página do questionário? 88. Questão de número 1 é da prova. Sabendo que o processo total da inspiração contém 3 elementos essenciais, assinale a incorreta. Responda para nós, diaconisa Rejane. D. Impulsividade humana. 2. A. Pontinho. Prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A. Pontinho relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Responda para nós, Diácono Haroldo. Revelação e inspiração, correto. 3 é da prova. As teorias a respeito da inspiração bíblica têm variado segundo as características de 3 movimentos teológicos. Responda para nós, Obreiro e Irmã Carmen. B. Oi? É a letra B. Isso. Ortodoxia, modernismo e neortodoxia, não é isso? 4. Qualquer criatura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida, basta deixar as teorias e viver na prática a palavra de Deus. Certo ou errado, Diácono Alexandre? Certo. Os profetas, 5. Os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito. Certo ou errado, diaconisa Cirleia? Acho que está errado. Está certo. Não, eu botei verdadeiro. Só que quando eu veio meu espírito, eu falei, eu sou o Espírito Santo. Irmão, vamos para o intervalo rapidinho. Bom? Se o irmão quiser ir no banheiro.